Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, verso 13. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos, irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, verso 13. Diz assim, olha. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apertado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de uma íntima, de uma compaixão sem igual, para com todo ela, curou os seus enfermos. Olha que lindo, irmãos. A gente saber que Jesus, ele tem poder de curar. Se ele vai fazer, nós não sabemos. Mas que ele pode, nós também já sabemos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me aqui. Tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 12 pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa leitura. Você feche os seus olhos, se você preferir. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite. E aonde o Senhor está, o Senhor ordena a Tua bênção e vida para sempre. Aqui nós estamos, Senhor, no presencial e no online. Temos homens e mulheres, moças e rapazes e adolescentes. Senhor, que a Tua palavra que foi lida, ela não volte para Ti vazia, sem antes fazer o que o Senhor a designou. Então nós oramos, Senhor, fale conosco, ajude a nossa fé, destapa os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, e destapa os nossos ouvidos, e nos ajude, Senhor, para entendermos o plano redentor da cruz. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Eu não sei se você já precisou ficar em casa e assistir um culto online. Mas sempre que eu posso, que eu estou em casa, eu assisto os cultos da manhã. Eu assisto, o das 6h30 eu não estou conseguindo pegar não sei porquê, mas o das 6h30 eu não me conecto com ele. Nem que eu queira ouvir, eu não entendo, irmãos, minha cabeça não acorda. Eu acordo, mas eu levanto, mas não acordo, entendeu? Mas eu estou ali, vendo. E eu vejo os das 9, eu assisto sempre. Eu vejo os das 15, sou muito abençoada também. Os das 18 já não dá porque é um corre, ali é pegado mesmo. Mas aqui estamos nós. Então, nós chamamos a quarta do milagre. E falando o que eu disse agora há pouco, por que milagre? Porque milagres não se explicam, milagres se vivem. E quem é o único que pode fazer milagres? É Jesus. Você já teve a tristeza de pôr uma roupa e querer que aquela roupa ficasse uau? E aí você reclama e chora porque não ficou. E alguém vem muito infeliz e diz assim: milagre só Jesus pode fazer. É muito frustrante. Se você disse isso já para alguém, não diga, porque você joga a gente no chão.
Ah, mas você quer o quê? Você quer colocar São Paulo dentro de Piracicaba? Olha cada ilustrações que as pessoas às vezes usam. E tem palavras que a gente não merece nem ouvir. Mas entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu acho fenomenal a gente estar reunidos na presença de Deus. E com a expectativa, lá em cima. Eu estou com essa palavra, expectativa. Eu não sei o que Deus vai falar conosco hoje a respeito dessa palavra, mas ela está no meu coração. E a Bíblia diz que quando a nossa boca fala, do que está cheio o nosso coração. E nesta noite de quarta, eu estou com meu coração cheio de expectativa por aquilo que Deus vai fazer. Ele já tem feito coisas fenomenais. Eu digo sempre isso. Se o microfone pudesse passar mais do que um bom número de pessoas, iria pegar o microfone e dizer: olha, eu tenho recebido bênçãos sem medidas na minha vida, eu não tenho feito nada por merecer, e a bênção ela não vem por a gente fazer muita coisa. Às vezes tem bênçãos que requer de nós posicionamento e firmeza, requer de nós, irmãos, perseverança. Mas existem bênçãos que vai nos alcançando pelo caminho que nós nem esperávamos. É aquela bênção para a minha direita, para a minha esquerda, por todo lado, aonde eu pôr a planta dos meus pés, o Senhor tem me dado por herança. Só que uma pessoa desanimada, ela não recebe essas bênçãos, porque os olhos dela estão para baixo. E a palavra é: eleve os seus olhos. Salmo 121, eleve os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nos anos 80, eu ouvia muito a palavra do pastor Jorge Linhares, que ele falava sobre a visão de uma águia e de uma galinha. Quem aqui é dessa época? Tem alguém que é dessa época? Vocês estão tudo ali comigo, hein? Era uma ilustração, não era muito bonita de falar, mas é verdade. Enquanto uma galinha, se você pegar ela assim, a ave, né, e ver os olhos dela, ela tem um risquinho no meio dos olhos, e ela não consegue ver assim, ela só vê um pouquinho aqui. Então, para ela comer, ela não levanta a cabeça, ela só olha para baixo, ela só fica olhando ali, e ela só come o que jogam para ela comer. Ela fica ciscando, na certeza de que alguém, pela bondade e misericórdia, vai jogar uma quirela, uma farela, um milho ali para ela, porque ela não tem uma visão ampla, ela não levanta a cabeça e ela não olha. Em consideração, a águia, ela é considerada uma ave que tem uma visão por 360 graus. Ela vê além do que você pode imaginar, não é? E a palavra de Deus, ela diz no livro do profeta Isaías, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águia, olha, voarão e não se cansarão. Irmãos, quantos dias, vamos falar aqui de mãe para filho e de filho para mãe, quantos dias a nossa força teve muito pouca, quantos dias a nossa expectativa teve lá embaixo, mas mesmo assim, você foi. Você percebe que a bênção não está, irmãos, em ficar esperando. A bênção, ela nos acompanha ou nos alcança na caminhada. Quando você se levanta, quando você tem bom ânimo, quando você não vê nada, você não sente nada, mas pela fé, pela luz da palavra, você vai indo, e você vai fechando algumas brechas, vai fechando algumas legalidades. Uma das brechas que eu convido os irmãos a querermos fechar é a reclamação. A reclamação, ela é um abismo, e um abismo, ele chama outro abismo. É como falar em depressão. Quando eu ouço as pessoas dizerem assim: olha, eu estou em uma depressão muito severa. Irmãos, às vezes eu tenho medo que as pessoas não entendam a minha posição. Não é que nós não acreditamos que existe depressão. Lógico que existe. Lógico que existe síndrome do pânico. Nós temos que buscar cura. Nós temos que buscar tratamento.
Mas o que a gente não pode, irmãos, é sentir a necessidade e ficar achando que a comiseração e a bondade das pessoas vai nos levantar. Você vê que quando Jesus termina de pregar, ele vai de uma banda para outra. Quando ele chega do outro lado, o que acontece? A multidão que estava na cidade acompanhou ele aonde ele estava. O que aquela multidão tinha? Aquela multidão tinha necessidade. Sabe quando que nós valorizamos um banquete, irmãos? Sabe quando que nós valorizamos uma mesa posta? Quando nós temos fome. A pergunta que eu faço aos senhores nesta noite, aqui no presencial e no online é essa: qual é o tamanho, ou qual é a dimensão, ou a profundidade da sede e da fome que nós estamos tendo por Deus? Será que nós estamos vivendo dias modernos, em que nós queremos satisfazer somente o nosso ego, ouvir palavras boas, palavras persuasivas, palavras que nos animam, pelo menos no momento? Porque é natural isso, porque o mundo está assim, as pessoas se reúnem, nós conseguimos até reunir multidões, irmãos, mas às vezes eu percebo, irmãos, que as pessoas, elas querem palavras imediatas, elas querem uma estratégia imediatas, e nós sabemos que Deus, Ele não age assim. O imediato na nossa vida chama-se milagres. Diga milagre. O imediato, o que não pode esperar, o que não dá para esperar, chama-se milagre. E eu pergunto, qual é, além da nossa sede e fome, eu quero perguntar, o que é que você tem precisado de Deus? Eu já contei aqui diversas vezes, que desde a minha mocidade, logo quando nós nos casamos, fomos ter filhos, constituir família, a impressão que se dava é que não estava acontecendo. Mas hoje, na maturidade, eu estou aqui para falar isso para os irmãos. É mentira. Quando você pensar que não está acontecendo nada, é aí que está acontecendo tudo. Está criando-se em nós uma base. Por exemplo, se você sair aqui do lado da igreja, a construção já começou. Ah, mas a construção para mim começa quando levanta paredes, quando põe o telhado. Não, a construção acontece quando é feito aquele tubulão e começa a colocar uma imensidão de concreto, de pedra, para criar uma estrutura para poder levantar um prédio. Então, quando Deus Ele nos chama para investir em nós algo que às vezes as pessoas não estão vendo. Ah, mas você está indo lá na igreja, você vai de semana a semana e não estou vendo nada na sua vida. Você não está vendo aos olhos nus, mas dentro de mim está acontecendo algo que eu não sou mais o mesmo. Olha isso, irmãos. Você está aqui para dar um glória a Deus comigo? Pastora, o que a senhora está falando? Eu estou dizendo, irmãos, que nós não temos que nos preocupar tanto com o que as pessoas estão vendo. Nós temos que nos preocupar com o que realmente, de fato, está acontecendo dentro de nós. Ou seja, a hora que eu subi aqui no altar, veio assim, olha para mim, veio na minha mente, no meu coração. Em 1 de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe quando que nós valorizamos o perdão, irmãos? Quando nós pecamos. Porque quando nós pecamos, primeira coisa, nós entristecemos Deus. Segunda coisa, nós entristecemos o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo mora? Dentro de nós. Existem tristezas que estão dentro de nós, que nós estamos achando que é falta de coisa, e a maioria das vezes não é falta de coisa, é falta de perdão, é falta de confessar e aceitar o perdão. Porque um homem, uma mulher, quando reconhece que é pecador, ele diz: a minha atitude não foi legal, a minha atitude não foi nobre, eu preciso reconhecer isso. Eu preciso gastar um tempo a sós com Deus. Eu preciso ir num momento secreto e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, não está legal. Então eu quero que o Senhor me perdoe. Porque o pecado, ele nos constrange.
O amor de Deus, ele nos constrange, sim, mas o pecado também, ele nos deixa numa situação delicada. E nós temos que ter discernimento para entender, olha, aquela sua palavra que você disse, olha aquele comportamento, olha aquele olhar, aquele plano que você fez, não agradou. E quando a gente entristece o Espírito de Deus, não é que o Espírito de Deus vai embora, mas ele tem que se afastar. Porque a gente vai pecando hoje, vai pecando amanhã, vai pecando, a gente vai criando um distanciamento. Você lembra a passagem de Davi? Quem foi Davi? A Davi, pela luz da palavra, ele foi o único homem considerado segundo o coração de Deus. É mesmo, pastor, é verdade. Davi foi o único homem considerado segundo o coração de Deus. Porém, Davi pecou. Ele pecou. E todos nós, irmãos, se a gente disser que não temos pecado, não há verdade em nós. Nós temos que ter humildade. Nós temos que cingir os nossos lombos com humildade. E reconhecer que às vezes nós somos maus. E chorar por isso. E pedir a Deus, me ajude a não pecar mais. E veio assim para mim, olha, diga isso. Se você pediu perdão e cometeu o pecado de novo, não vai tirar a sua vida por isso. Não vai fazer besteira por isso. Nós temos um advogado ao céu, junto ao Pai que intercede por nós. Confesse de novo. Senhor, eu pedi perdão domingo e hoje eu já pequei de novo. Então eu quero que o Senhor me perdoe de novo. Peça perdão quantas vezes precisar. Peça perdão quantas vezes precisar. Porque lembra aquela conversa de Pedro com Jesus? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7, ele disse, não, eu digo que 70 vezes 7. Mas às vezes as pessoas nos magoam, às vezes as pessoas nos ferem, e às vezes nós ferimos as pessoas, e nós queremos carregar isso para sempre. Queremos fazer uma aliança com esse pecado, achando, olha como que eu sou coitadinho, pecaram contra mim, traíram-me, falaram mal de mim. Para. Não é essa posição que Deus está treinando um exército que vai morar no céu. O exército que está sendo treinado é um exército que tem que se posicionar e dizer, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas eu estou caminhando milagrosamente. E se caso acontecer um deslize, caso acontecer um acidente, eu reconheço que eu sou pecador e o Senhor é poderoso. E nós não vamos ser salvos, irmãos. Nós não vamos morar no céu porque nós somos bons. Nós vamos morar no céu porque a palavra diz assim, se com a tua boca confessares e em teu coração você crê que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Você e eu e ninguém vai morar no céu porque tem um sobrenome, porque tem um nome, porque tem uma aliança, porque tem uma amizade. Não, nós vamos morar no céu porque nós nos aproximamos do Senhor e reconhecemos que Ele é o Senhor absoluto, Senhor sobre tudo e sobre todos. Sempre que você puder, fala isso. Eu reconheço, com a minha boca eu confesso, e no meu coração eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo, sentado à direita de Deus Pai, e intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É a palavra. Então, se alguém pecou, chore a dor. Dói mesmo, é para doer mesmo. Porque se não dói, a gente não toma posição. E quando a gente reconhece, pede perdão, a paz vem. Sabe a paz que excede todo entendimento? A bênção não está no muito fazer. A bênção está no pouco que a gente faz. E o pouco que você serve, você tem a aprovação daquilo que você fez. E liberei essa palavra que veio no meu coração. E essa palavra aqui de Jesus. Então quando Jesus atravessa de uma banda para outra, e ele vê a multidão, ele não aguenta. Diz que ele tem compaixão, uma íntima, uma grande compaixão. A gente tem que aprender muito com Jesus, irmãos.
A gente fica procurando ídolos, a gente fica procurando mentores, mas o nosso maior mentor é Jesus. Ele nos dá lições assim, ó, uma atrás da outra. Vamos ler a palavra, irmãos. Nós temos que ler bons livros, nós temos que fazer boas universidades, nós temos que fazer bons cursos, mas a Bíblia é a melhor enciclopédia, a maior palavra que tem de Deus para a nossa vida. Acorde um pouco mais cedo, leia a palavra, medite na palavra. Olha, se você pegar a Bíblia em Josué, no capítulo 1, lembra? Quando nós falamos isso nos 12 dias, quando Moisés tinha morrido, o Senhor vai lá e chama Josué e diz a Moisés: Josué, vem cá. Olha o que Deus, Sandra, olha Lu, o que Deus fala para Josué: o meu servo Moisés morreu, agora é com você. Meu Deus, você imagina o Senhor falar isso para você? O meu servo morreu, o meu servo Moisés morreu, agora é com você. Então eu te animo, eu te encorajo, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmãos. Se o Senhor animou Moisés, hoje o Espírito de Deus está animando o meu e o seu coração. Não se entregue, não se entregue. Nós estamos já em setembro, mês 9. Não fica preocupado: já estamos aproximando do final do ano, agora é mais um pouquinho, vamos parar. Não, é um dia após o outro, é bênção sobre bênção, é estratégia em cima de estratégia. Não é porque não aconteceu do mês 1 ao mês 8 que ainda não vai acontecer. A palavra de Deus, ela diz assim: aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se ainda não aconteceu, é porque não chegou a hora, mas que vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer, vai haver salvação, vai haver estratégia, vai haver milagres, vai haver intervenção do céu em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Espírito de desânimo, solta a nossa casa em nome de Jesus. Espírito de incredulidade, saia da nossa vida em nome de Jesus. E o sobrenatural venha em o nome de Jesus. A igreja, ela tem que ter consciência e percepção de que quem trabalha por ela é aquele que pode todas as coisas. Profeta Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em nosso favor, mas a nossa parte nós temos que fazer. Não é chegar na beira da bênção e ficar assim, ó, quem sabe. Lembra daquele enfermo? Daquele homem que era levado no templo? No templo não é o da Porta Formosa, não. Daquele tanque de Betseba. Ele era colocado lá, um paralítico. E diziam que toda vez que as águas se moviam, um anjo descia ali. Quem entrasse primeiro era curado. O paralítico estava ali, nunca chegava a vez dele. Um dia Jesus chegou. Olha isso. Olha como nós não podemos ficar condicionados. Olha como nós não podemos ficar desapercebidos, porque a bênção está passando e nós não estamos percebendo, irmãos. O Senhor nesta noite está abrindo, ampliando a nossa visão, destapando os nossos ouvidos e dizendo: fui eu que te chamei, eu que te nomeei, eu que te unjo e te capacito para você viver uma vida abundante em nome de Jesus. Eu não quero, irmãos, em nome de Jesus, que a gente chegue lá no céu e alguém diga assim para nós: olha, eu tinha tanta coisa para vocês, mas vocês não ousaram viver. A vida abundante que vocês tinham, vocês não viveram. Porque nós somos, às vezes, irmãos, perdão a palavra, às vezes nós somos muito condicionados. Às vezes nós somos muito medíocres. Nós temos muito medo de ousar. Nós temos muito medo de dar passos de fé. E eu não julgo, mas eu estou nesta noite para dizer isso. Já está na hora. É a sua hora, homens e mulheres, é hora de você dizer: eu vou tomar uma atitude de homem de Deus, eu vou tomar uma atitude de mulher de Deus. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus espera que eu faça. Faça o que Deus espera e o resultado virá sobre ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por anos eu contei isso aqui para vocês, irmãos.
Que medo, que timidez, que falta de percepção, que falta de coragem. Tá. O Senhor, Ele respeita a gente, porque Ele é cavaleiro. Ele é o Espírito Santo, é um Lorde. Ele não tem como ninguém. Ele conhece a gente, Ele sabe o que nós carregamos. Mas chega uma hora que Ele fala assim: agora é a hora. Porque a gente não vai ficar aqui para sempre. Não diga para ninguém, mas diga para você mesmo. Quantos anos você tem? Você pode ter de 15 a 95 anos. É só uma data. O que muda é a gente entender que nós somos homens e mulheres que temos propósito. Não adianta a gente estar na presença de Deus, ouvindo a palavra, e chegar em casa e ser uma mulher teimosa, rinchosa, dura, não se submete, não aceita o amor, a graça. Tem que ser do meu jeito. Você está jogando a palavra fora. É como um homem que ouve a palavra. Ele teve uma criação, ele teve uma herança de paz, mas ele está na presença de Deus há anos, e o Senhor tem tratado com ele, mas ele acha mais fácil trabalhar ser rude de uma vida toda, do que dizer: eu vou dar chance ao Espírito de Deus, eu vou ouvir, eu vou ser cavaleiro no falar, eu vou ter atitude no meu comportamento. Quando nós damos uma brecha, quando nós damos uma chance, não é nem brecha, é a chance. Quando nós damos uma chance para Deus agir, ninguém impede o agir de Deus. Quem é como o Senhor? Não tem ninguém que supere o teu amor. O teu amor é tudo. O teu amor é o que eu preciso. Então, Senhor, nesta noite eu me rendo a Ti. Olha que lindo! Você pode adorar a Deus. Quem pode adorar dizendo amém? Me faz um ser melhor, me faz um homem novo, me faz uma mulher nova, uma moça e um rapaz novo. Jesus sai lá, vê a multidão que acompanhou ele a pé, seguindo ele. Jesus falou: eles têm necessidade. E o Senhor vai lá e trata com eles. O que eles precisavam de cura, eles precisavam de libertação. E o Senhor tratou. Os discípulos imediatos, prontos, vieram e disseram: Senhor, não é bom que o Senhor despeça-os, já está ficando tarde. E nós não temos que dar o que comer para eles. O que o Senhor acha? Jesus fala: o que eu acho? Ó Jesus aí, dá-lhes voz de comer. Senhor, é uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como nós vamos dar o que comer se nós temos apenas 5 pães e 2 peixes? Jesus fala assim: olha uma estratégia. Se tem alguém aqui no nosso meio hoje, com a sua vida financeira atrapalhada, você fala: pastora, eu estou aqui, mas eu estou com uma panela de pressão, estou fervendo.
Deus sabe que você está. O que eu tenho que fazer? Você tem que sentar e pegar tudo que você tem e saber o que você deve. Você tem que saber o que você deve e tem que apresentar isso ao Senhor. Vai mudar o quê? Aos olhos de uma pessoa comum, nada. Mas aos olhos de um homem, de uma mulher crente, você está dizendo: o meu problema está aqui. O que o Senhor pode fazer? Deus tem dado no meu coração, irmãos, uma palavra. Eu lembro que eu conto aqui que eu falei muitos anos sobre a mulher hemorrágica. Lembra que eu falei muito aqui sobre Hebreus capítulo 11. Agora eu estou há anos, irmãos, no livro de 2 Reis capítulo 4, da viúva. Quando o Senhor mostrou para mim, na palavra 2 de Reis capítulo 4, da viúva, que estava agora com os credores querendo levar os seus meninos. Quando eu li isso, pastor Luiz, era uma manhã, de madrugadinha, eu estava no chão do meu quarto, assim, no chão na beira do banheiro, assim, eu punho panos assim, lá atrás, eu colocava uns panos, e eu sentava ali, eu lia aquilo, mas eu lia, mas dava impressão assim: olha, é para você. Quando eu peguei aquilo, eu abracei. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu era crente nova, menina nova assim, conhecia pouquinho ainda. Eu falei, e ainda conheço pouco, mas aquele período que eu conheci essa palavra revelada. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nesta noite Deus vai dar para você, homem, você, mulher, uma palavra revelada, e ela vai nortear a sua vida. Satanás não vai ter o poder mais de oprimir você e de prender você. Você vai se levantar na luz da palavra e você vai dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu li aquela palavra de Reis, falei, nossa, aqui está uma estratégia. Deus vai fazer um milagre aqui. E eu li aquilo, eu comi aquelas palavras. Passou um tempo, o pastor passou por um vale. Sabe o nosso pastor? Quando você olhar para ele, a minha família está aqui, a nossa família. Cadê o Tavinho com a Cris? Cadê? É verdade o que eu vou falar? Vocês nem sabem o que eu vou falar, mas sabem que é verdade. Olha lá, é assim, ó, você está vendo? É tão verdade que eles nem sabem, mas eu estou falando que é. Não é, Lê? O Daí está aí, não sei onde aí. Vou falar isso. Minha sogra também deve estar aí. E não esteja para ver, né, vó? Tem que vir, né? Coluna não fica fora. Coluna tem que ficar junto. É isso, Luizinho. Coluna não. Você não vê só um prédio. Tem que ver que tem colunas. Olha o que aconteceu. Passou um período, o pastor foi posto à prova com finanças. Parecia ser o final de tudo. Não tem percalços que vêm sobre nós que você fala assim: dessa vez Satanás vai triunfar, porque eu não tenho mais o que fazer. Está errado. Satanás não tem mais o poder de triunfar na nossa vida. A palavra diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que atua no mundo. Mas isso você sabe. Só que às vezes quando nós somos postos diante da prova, a gente tem uma amnésia. A gente esquece. Peraí, e o favor que eu tenho na minha vida? Reivindique favores. O pastor saiu para a guerra. O pastor com os carrinhos dele trabalhou muito, carregou muito peso. Para você ter uma noção, irmãos, até útero eu perdi. Como assim, pastora? Eu empurrei muito carro na minha vida. Sabe o que é empurrar carro? Carregado de corrente, carregado de tábua de passar roupa. Eu ajudava a carregar. O carro carregado não pegava. Então ele tinha que ficar no volante e eu tinha que empurrar. Pastora, você morreu? Eu não morri. Você passar por propósito não te mata. O que te mata é você passar pelo propósito e não ter visão daquilo que Deus está te dando. Se você está empurrando o carro hoje, não quer dizer que você vai empurrar carro a vida inteira. Empurra hoje na certeza de que amanhã o Senhor vai te colocar sobre coisas maiores. É promessa, irmãos. Ser fiel sobre o pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Olha, o Senhor me deu aquela palavra de Reis. E eu andava pela casa, eu comia, eu declarava, eu falava isso, eu falava. Mas o pastor não podia me ouvir.
Ele estava com a cabeça quente, estava na panela de pressão. Às vezes você está tão com a cabeça quente que você não quer ouvir ninguém. Mas você está aqui no culto hoje, o Senhor está falando com você. Deixa eu tirar a pressão dessa panela. Deixa eu agir na sua vida. Você está dependendo somente da sua força, e não é na força do seu braço, não é na força do seu intelecto. Por mais inteligente que você seja, sou eu na sua vida. Eu quero ser o Senhor absoluto na sua vida. E quando eu tentava chegar para o pastor e falar, olha o que Deus falou, ele dizia, Lourdes, tá, olha, cruel. Eu dizia, olha o que a palavra está falando. Ele dizia, é lindo, Lourdes. Aí é lindo. Quando você está passando pela prova, você não quer ver lindo, você quer ver resultado. Só que o resultado só vem quando a gente gasta tempo sentado aos pés de Jesus, recebendo instrução. E hoje é uma noite de instrução. Guarda isso na sua mente e no seu coração. Escreve no canto da sua Bíblia, escreve na sua agenda. Hoje é um culto que Deus está dizendo, eu vou mudar o legado dessa família, eu vou mudar o legado dessa história, eu vou ter atitude de homem crescido, eu vou deixar de tomar remédio, eu vou deixar de tomar bebida, eu vou deixar de cheirar, eu vou deixar de usar droga, eu vou me dopar da luz da palavra. Eu quero ver mesmo se essa palavra é viva, se ela é eficaz, se ela é poderosa para fazer algo sobrenatural. É hora, irmãos, é hora de milagres. Eu não sei como. Não pare de trabalhar, não pare de estudar, mas por favor, não pare de crer. Não deixe de crer, não deixe de acreditar. Quando hoje eu chego perto do pastor, a gente nem fala mais, a gente só chora. A gente só chora. Marquinhos, sabe o que é chegar perto do pastor e chorar? Ele olha e não fala nada. Isso é coisa de Deus, isso não é nossa. Isso é coisa de Deus. Vem um levante ali, vem um complô ali, vem uma guerra ali. Deixa do jeito que vem, vai. Acredita nisso. As lutas elas vêm, mas elas passam. O segredo é permanecer, é perseverar, é ter postura, é se arrepender, é receber perdão, é se errar de novo, pedir perdão de novo, é sequência. Vida cristã é sequência, é como criar filho, é criar um filho atrás do outro, é criando, é educando. A hora que eles crescerem, eles vão olhar para trás e vai dizer, oh mãe abençoada e bendita que eu tive. Mas para chegar lá tem que pagar o preço. Jesus fala assim, eles falam, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, traz para mim. Ah, pastora, mas era Jesus, né? Para. Jesus fala, divide, faz a multidão sentar em grupos menores. Suponhamos que foi dividido em 100, grupo de 100, de 200, 100, 200. Nos 4 evangelhos fala, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ver. Só que tem 2 deles que falam que Jesus estava com 4.000. Aqui nesse é 5.000. Aqui, olha aí. Jesus fala assim, divide, pôs o povo para sentar. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Senta e pega tudo que você deve. Pega o estrago, põe na mesa. Vou falar isso. Sabe a palavra de 2 Reis? Quando a mulher vai falar com o profeta, ela diz, credores querem levar os meus filhos em troca da dívida. O profeta, usado por Deus, disse assim para ele, Micaela e Hugo, o que a irmã tem em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada. Foi isso que o profeta perguntou. O profeta perguntou, o que a irmã tem? Ela disse, eu não tenho nada. Aí ela se arrepende, ela diz, a não ser um pouco de azeite na botija. Deus não está perguntando o que nós não temos. Ele está perguntando para nós hoje o que sobrou de todo estrago que você já viveu. O que sobrou? Como estão as suas emoções?
Como está a sua saúde? Como está as suas finanças? Como está o seu casamento, o seu relacionamento? Está uma droga. As pessoas enchem a boca para falar, está uma droga. A maior parte da droga da nossa vida é falta de responsabilidade nossa. Mas a gente quer arrumar culpados. Pare de achar culpados. Vamos assumir quem nós somos. O profeta disse, vai para casa, arranje vasos, e não poucos. Ela tinha expectativa na palavra do profeta. Ele disse para arrumar muitos, eu vou arrumar muitos. E o que ela tinha? Um vaso com pouco azeite. Então ela tinha o vaso pela metade do azeite, menos da metade, e os vasos vazios. Quando a irmã encher a casa de vasos, fecha a porta, entra e deita aquele pouco de azeite sobre os vasos. Quando a viúva vê isso, ela vê o pouco azeite sendo derramado, o pouco azeite no pobre vaso, ela derrama, e ela vê daquele pouco a multidão acontecer, a multiplicação do azeite. Quando ela chega, ela enche tudo, ela fala com os meninos, traz mais, não tem mais mãe, não tem mais. Ela vai até o profeta dá uma palavra de estratégia. Irmã, ela diz, Senhor, já foi feito como o Senhor disse. Eu estou aqui nesta noite, irmãos. Deus sabe quem eu sou, e Ele sabe o preço que eu pago por isso. Mas eu estou aqui nesta noite na autoridade do nome de Jesus, para liberar sobre a igreja sede de Piracicaba, e sobre aonde essa palavra tiver, para liberar isso. O que Deus vai dar para você não é só o dinheiro para você pagar a sua dívida, é para você viver o resto da sua vida. Você não vai ter falta de nada. O Senhor vai fazer do seu pouco o muito que Ele prometeu. Aquela mulher volta para casa, ela sai vender o azeite, é o azeite de primeira linha, ela vende, ela paga os credores, ela arruma a casa dela, e depois daquilo, ela se tornou uma empresária. Ela sabia o que era ter o melhor azeite, ela sabia que era o melhor, porque foi Deus que deu. O que Deus tem dado para nós, irmãos, não é pouca coisa, é muita coisa. Não pegue essa palavra e coloca ela no canto, pegue essa palavra, bota no centro da tua vida e diz, eu vou viver os meus milagres, o Senhor vai trabalhar em meu favor, eu vou viver o meu milagre. Eu não sei como, Deus deu uma estratégia para o pastor, ele trabalhou igual gente grande, e as pessoas chegavam, o senhor trabalha muito. Essa palavra não me intimida, essa palavra não me envaidece. Ele trabalha muito, não é agora, desde menino. Disse, não tem problema, hoje a gente não tem, mas amanhã a gente vai ter, e nós vamos ter o mesmo coração, melhor, nós vamos ser melhor do que nós éramos, porque nós vamos reconhecer que quem mudou a nossa sorte foi o Deus Todo-Poderoso. Eu estou dizendo para a igreja que a força do seu trabalho, ela é potencializada pela sua fé. Não deixa de trabalhar, não deixe de levantar, não deixa de ir, não deixe de acreditar. Quando Jesus pega os pães e os peixes, Ele levanta para o céu e Ele dá graças. Ele olha para o céu, lembra do olhar? Nada aqui, tudo é aqui. Ele dá graças ao Pai, e Ele reparte e dá para os discípulos, e os discípulos repartem com a multidão. Não é a multidão que vai trazer o nosso suprimento, é a igreja que vai levar o alimento para o mundo. Irmãos, dê valor para o que Deus está fazendo na sua vida, mesmo que você pense que é pouco. Ele vai pôr a gente sobre o muito, porque é para Ele e para Ele, no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. O louvor, por favor, venha. Quem pode aplaudir dando glória a Deus?